Gente, tudo bom? Estamos aqui para dar continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro A Cruz de Cristo. Estamos divididos em 7 lições baseadas nesse livro, A Cruz de Cristo, de John Stott. Já tivemos 4 aulas, 4 lições, lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, e tivemos um resumo que postamos em 31 de dezembro de 2020, lembra? Então nós temos 5 aulas postadas. A lição 1, a lição 2, a lição 3, a lição 4 e o resumo de todas essas lições. Eu não tinha terminado a lição 4, que a gente estava dando lá na EBD presencial, e aí, então, eu, além de dar o resumo terminei a lição, Comentamos o finalzinho que restava. E hoje nós vamos começar a lição 5. A lição 5 tem por título O Problema do Perdão. Vamos comentar isso? Mas primeiro eu quero começar orando junto com você, tá bom? Gostaria de lembrar que eu ia postar essa aula, na verdade, no domingo passado, Hoje já é dia 14 de janeiro e eu ia lançar no domingo essa aula, mas eu não consegui de jeito nenhum. Eu gravei a aula, eu tentei postar, além de quando foi baixar demorar muito, e eu tentar várias vezes. Quando eu fui tentar colocar no YouTube, fazer o upload, não fez de jeito nenhum. Teve um momento que eu achei que ia fazer, porque estava em 93%, eu pensei, agora vai, e ficou em 93%, e até hoje não saiu dos 93%. Então, eu resolvi o seguinte, vou gravar a aula novamente e vou postar. E estamos aqui, vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade em nos trazer a tua palavra em termos luz a respeito das tuas coisas. Quero te convidar, Espírito Santo, a dar essa aula comigo, a guardar, Senhor, tudo isso aqui que está sendo ensinado, falado, trazer esclarecimento, que o nosso coração, a nossa mente e Deus estejam aptas a entender. Eu quero clamar, Senhor, a Ti, que a qualquer um que estiver assistindo a essa aula, que o Teu Espírito Santo abra a mente e dê entendimento, Senhor. Como nós temos feito, nós estamos estudando detalhes a respeito da Tua palavra, detalhes a respeito da crucificação, coisas que a gente talvez não tenha pensado antes, ou que, mesmo que a gente tenha pensado, de repente a gente pensa de uma maneira superficial, mais rasa. Nos ajuda, Senhor, a encontrar verdades da Tua palavra que talvez a gente ainda não tenha procurado. Para isso, Espírito Santo, eu conto contigo. Vem dar essa aula junto comigo. Nos traz certeza, nos traz esclarecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vou compartilhar aqui a aula com vocês, só um minutinho. As lições, deixa eu achar primeiro a lição. Meu computador não está ajudando, Ele está demorando a abrir as coisas. Acho que vai, peraí. Vamos lá. Estamos aqui, achamos, você está vendo? Gente, qualquer coisa, tudo que for falado aqui, e se você tiver alguma dúvida, depois é só a gente perguntar, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o pastor, que a gente responde, tá bom? Você tá vendo aí, não tá? Lição A Cruz de Cristo, de John Stott. Lições da EBD baseadas no livro A Cruz de Cristo. Estamos na lição 5 e você vai ver que na lição 5 nós temos o objetivo de compreender que o perdão, que foi gratuito para nós, custou muito para Deus. A gente não tem dimensão disso. E é isso que eu quero que a gente pense, reflita e apreenda nessa aula de EBD. A gente acha que para Deus foi simples, tipo assim, tá todo mundo perdoado. E a gente vai ver que antigamente isso foi discutido
E a gente vê que não é bem assim, não é tão fácil, não é tão simples. Parece que para Deus foi simples assim, não, tá todo mundo perdoado e a partir de agora não foi assim, tá bom? Então a gente vai entender que esse perdão para nós foi gratuito, né? A gente se identifica com Jesus, entra em contato com o plano da salvação, conhece, recebe, aceita, tem fé e se identifica com Cristo nisso. Para a gente é só isso, mas para Deus custou muito. Outro objetivo é relembrar que o ser humano é completamente pecador e que Deus é completamente santo. A cruz, na verdade, o motivo de Jesus ter morrido foi porque Deus é completamente santo e nós completamente pecadores. Isso influencia no nosso relacionamento com Deus. Como diz o versículo, o pecado faz separação entre nós e Deus. Por quê? Vamos descobrir. Primeiro eu quero perguntar a você. Pensa um pouquinho, eu vou te dar um tempinho para você pensar e refletir nessas 3 perguntas que eu coloquei aí na tela. Quantos de vocês já foram ofendidos por alguém? Eu tenho certeza. Se você fechar o olho e for prestar atenção e relembrar coisas antigas, ou recentes também, né? Você vai ver, vai perceber que você já foi ofendido. E aí eu quero te perguntar, você foi ofendido? E como é que você se sentiu? Essas pessoas que ofenderam você, vocês que estão assistindo, voltaram para pedir perdão? Diante desse pedido de perdão, se a pessoa fez isso, qual foi a sua reação? Então, nós temos um fato. Fomos ofendidos. Em algum momento da nossa vida, por uma pessoa ou por várias vezes, né? Fomos ofendidos. O que eu senti com isso? Se eu não me senti bem, provavelmente não sentimos, né? Quando a gente é ofendido, ninguém gosta. A pessoa reconheceu e te pediu perdão? Diante desse pedido de perdão, desse reconhecimento que a pessoa fez errado, e esse pedido de perdão, o que você sentiu na hora? Qual foi a sua reação? Ou a pessoa nunca te pediu perdão, de repente nem dá conta, nem sabe que te ofendeu, e você convive como com isso? Ou você guarda isso, ou você perdoa e fica livre, não é? Terceira pergunta. Vocês já ofenderam alguém e pediram perdão? Sabe por que é simples demais a gente se sentir ofendido e vítima? Mas a gente esquece que ao longo da nossa vida, a gente também, muito provavelmente, por mais que a gente não quisesse, por mais que a gente tenha o cuidado de não fazer isso, em algum momento a gente já ofendeu alguma pessoa. Tenha certeza disso, nós não somos alecrins dourados. Nós não somos o último biscoito do pacote. Então, ao mesmo passo que nós fomos ofendidos por alguém, nós temos a mesma capacidade, a capacidade de ofender. Mas a gente só sabe, a gente só pensa, a gente só sente quando é contra mim. O ser humano é assim. O que eu estou convidando você a pensar hoje é: você também é um possível ofensor. Possivelmente você já ofendeu alguém, porque ninguém está livre disso. Os seres humanos todos têm essa capacidade. Todos temos. E quando você ofende alguém e tem essa sensatez de considerar isso, e realmente chega a essa conclusão, o que você faz? Você guarda isso para você? Você deixa para lá? Você finge que nada aconteceu? Ou você perdoa? Perdoa não, pede perdão.
Perdoar, de repente, é uma parte bem mais fácil, né? Talvez sim, talvez não. Mas a gente pede perdão quando a gente ofende alguém, como é que a gente lida com isso? Se você já chegou à conclusão que ofendeu alguém, se arrependeu e foi pedir perdão, como é que foi essa experiência? É uma pena a gente não estar na aula presencial, porque eu gostaria muito de ouvir relatos. Aula de professor é bom quando o aluno está junto, que a gente conversa, a gente bate papo. Eu gostaria de ouvir as experiências de vocês a respeito disso. Eu tenho as minhas. Tenho muitas coisas ainda a pedir perdão para as pessoas. Eu reconheço isso. E eu estou orando, pedindo ao Senhor essa capacidade, essa facilidade. Algumas pessoas simplesmente deixam para lá. Nós não podemos ser assim. A gente precisa pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração e nos mostre o caminho mau, aquilo que há de errado em nós. Precisamos ser capazes de pedir perdão e perdoar também. Já refletimos, agora eu quero que você crie empatia. Fica primeiro com aquela sensação que você teve quando foi ofendido. Gere empatia com isso, porque eu quero confrontar você, quero te fazer refletir mais um pouco com a nossa realidade. Lembra que eu falei que todo mundo é um possível ofensor? Nós somos assim. Seres humanos são assim. Vamos lá. Introdução. Na cruz de Cristo há uma colisão entre a perfeição divina e a rebeldia humana. Nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes por natureza. A nossa natureza caída nos leva a ser maus e rebeldes. Talvez é algo que, quando a gente é transformado, ou muitas pessoas que são criadas em um episódio de amor, em uma situação, uma casa amorosa, as pessoas têm a tendência mais a amar e a serem gentis. Mas mesmo essas pessoas são capazes de coisas perigosas. Perigosas em que sentido? Nós somos capazes de ofender e sermos rebeldes. Essa condição humana nossa, ela foi herdada do pecado original, quando houve o pecado de Adão, de Eva, que houve essa quebra de relacionamento com Deus, que houve essa ruptura de relacionamento com Deus. Isso gerou dentro de nós uma morte, da humanidade inteira, uma morte espiritual, que ela só vai ser vivificada através do sangue de Jesus. É Jesus que vai nos fazer viver a nova vida, nascer de novo. É Jesus que vai fazer isso mediante a cruz e o seu sangue, o perdão dos pecados. Mas aí a gente pensa, poxa, Deus não podia simplesmente olhar para a humanidade e falar assim, agora está todo mundo perdoado. A cruz de Cristo é fundamental para que Deus nos perdoe. Vamos ver na lição quais são os motivos? Por que a cruz é o único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados? Ele, Jesus, levou o juízo que merecemos a fim de trazermos o perdão que não merecemos. Seria simples demais. Por que Deus não nos perdoa simplesmente falando? Não, olha só. A partir de hoje, eu decreto que toda a humanidade está perdoada e reconciliada comigo. Infelizmente, não pode ser assim. A ruptura, ela não foi no nível humano, de palavra simplesmente. Não foi num nível horizontal. Quando a gente perdoa um irmão, a gente não o religa espiritualmente a Deus. Quando a gente perdoa um irmão, a gente causa em nós mesmos e naquele irmão que recebe ou não recebe, ou a gente que dá ou se não dá, a gente causa em nós essa carga, né? De liberdade ou de escravidão. O pecado, a ofensa escraviza. O perdão disso liberta. Quando a gente fala em nível horizontal, em nível humano, de irmão para irmão,
Isso acontece de boca e de coração. Eu fui ofendido, alguém me pediu perdão e eu perdoo. Alguns não, mas alguns têm mais facilidade e a gente perdoa. Em níveis horizontais. Com relação a Deus, não foi assim. De nós com relação a Deus, esse pecado, essa ruptura, ela aconteceu em outro nível. Ela aconteceu em nível espiritual, em nível de morte espiritual. Então a gente aprende que em lugar de morte, para ter vida, é necessário morte. Então, onde há morte, precisa haver morte. Para reconciliação, para religar. Se um episódio de algo gerado em vida, e a vida espiritual estava ativa, um pecado separou o homem de Deus, trouxe morte. Essa morte que nós temos em nós, em cada ser humano, só pode ser religada, nós só podemos ter vida nova, nascer de novo, através da morte de Jesus, porque o sangue dele nos perdoou, nos limpou e nos trouxe vida de novo. Tá confuso para você? Qualquer coisa a gente volta nisso, mas ao longo da lição você vai entender. Não foi uma ruptura em nível horizontal e de homem para homem. Foi uma ruptura do homem, da carne, do ser humano com Deus. Então foi uma ruptura espiritual, um desligamento espiritual, foi uma morte espiritual. Para ganharmos vida nova, para nascermos de novo, nós precisávamos que Jesus desse a sua vida para nos gerar vida. É mais ou menos isso. Parece confuso. Eu espero que ao longo das lições a gente consiga retirar essas dúvidas. Se for necessário, eu dou uma nova aula fazendo uma revisãozinha, tá bom? Precisamos entender o perdão de Deus nesse nível. Ou melhor, não é nesse nível. Aqui e aqui. O perdão de Deus ele está em outro nível. O nível espiritual ele não se compara, ele não se dá em nível humano. Não bastava a palavra de Deus dizer: estão todos perdoados. Aquilo que gerou morte precisa ser vivificado com o sacrifício de Jesus. Isso foi ensinado, a gente já viu isso. Os servos de Deus, antigamente, tiveram essa simbologia muito vívida para eles, né? Eles faziam isso regularmente, e isso tudo estava apontando para o que viria, para quando aquilo que viesse, que foi o Cordeiro Imaculado, ser morto pelos nossos pecados, que eles já tivessem acostumado com essas práticas e eles entendessem exatamente o significado disso. Para nós pode estar um pouco distante, porque a gente não viveu isso na prática, de fazer sacrifício de animais para receber o perdão dos nossos pecados. Isso é para os judeus, foi na época da lei. Então, para nós, pode não fazer muito sentido essa prática, porque a gente já está acostumado a entender que o sangue de Jesus, que o Cordeiro Imaculado foi levado para morrer, e o sangue dele que purificou o nosso pecado. Mas naquela época fazia total sentido para eles. Vamos lá. Tópico 1, nosso conceito humano de perdão. E o perdão de Deus são diferentes na essência. Foi o que eu disse. Perdão humano, de homem para homem, ou perdão de Deus derramado, é diferente da essência espiritual que estava morta do ser humano, que precisava ser ligada ao espiritual vivo de Deus. Nova vida, nascer de novo é isso. Significa que a gente estava morto em nossos delitos e pecados. A palavra fala isso. E o sangue de Jesus
fez isso ser religado. A morte de Jesus nos trouxe redenção. O pecado não é para Deus um mero dano pessoal. O que isso quer dizer? Quando a gente machuca e ofende um irmão, isso é dado em nível pessoal. A gente ofende, o irmão se sente ofendido, de pessoa para pessoa, isso é em nível pessoal. Foi um dano pessoal, uma ofensa pessoal. No caso de Deus, não. Não foi uma ofensa pessoal. Deus, ele não se sente pessoalmente ofendido com a nossa moralidade. Porque nós somos carnais, nós somos seres humanos e ele é soberano. Ele não se abate pelo nosso vacilo. Isso fere a santidade dele, a soberania não. Então, a gente precisa entender, por isso que a gente não pode ter esse relacionamento pessoal, humano com Deus. É diferente ele dizer, estão todos perdoados. Porque para Deus não é apenas um dano moral, não foi uma ofensa pessoal. Ok? Para Deus foi desligamento, ruptura espiritual. Entenda isso. Se você não entender, por favor, fale comigo de novo, que eu repito essa aula, eu tento trazer de uma maneira mais clara, a gente faz outro resumo, e aí, o que eu puder fazer para ficar mais claro e você entender, se não estiver claro agora, a gente repete, ok? Só me dá um feedback. O pecado é a tentativa de independência do homem. E como é que a gente sabe isso? Porque foi exatamente isso que Eva fez. Lá no Éden, quando a serpente falou para Eva assim, vamos abrir lá? Abre comigo, por favor. Deixa eu pegar minha Bíblia. Abre comigo, por favor, Gênesis 3. Gênesis 3 vai dizer para a gente como é que foi essa ruptura, como é que ela começou. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Jesus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso aqui é um relacionamento assim, ok? Nada internamente ou espiritualmente aconteceu ainda dentro do ser humano, ok? Isso aqui é um nível mais raso, é um nível de conversa. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ainda está no nível 1, primeiro nível, já entrando para o segundo nível. Está no nível de escuta. Nível relacional horizontal. Está no nível de escuta. O problema da escuta, do que a gente vê e do que a gente escuta, do que a gente ouve, é que aquilo entra na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções. Continuamos a história. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Entrou no coração de Eva. Versículo 6 diz exatamente isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Passamos ao nível 2. O segundo nível já sai de um nível mais pessoal, tete a tete, de conversa, ou de visão, né? Depende do que a gente lê, do que a gente vê. Sai do primeiro nível de conversa para entrar no coração. Esse é um segundo nível. É um nível que a gente começa a ter as ideias, refletir sobre elas, e o nosso interior começa a gerar escolhas. Vamos ver a escolha que Eva fez. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Vocês entenderam que não está no mesmo nível? O primeiro nível é um nível horizontal, é um nível exterior, é um nível de visão ou de escuta. O segundo nível, isso acontece até hoje conosco, tá bom, gente? Aquele foi o primeiro, foi a primeira vez. O segundo nível foi um nível interno, um nível mais emocional, que a gente começa a refletir e a ser confrontado pelas situações. E o terceiro nível foi o nível do ato, aquilo que a pessoa fez. O que a pessoa fez, o que a pessoa faz, o que o ser humano faz, o que Eva fez, o que Adão fez, isso gerou consequências. Só que lá no pecado original, gerou uma consequência espiritual tremenda. Eles comeram, foram desobedientes ao Senhor, porque o Senhor disse para não comer. A serpente não veio dizer, não, Deus não falou isso não, você entendeu errado. A serpente veio, se você for ler de novo, você vai perceber, o que Deus disse? Foi assim mesmo? E aí a Eva falou, não, foi assim. A serpente tentou manipular a ordem que Deus tinha dado. Não, olha só, se você comer, você não vai morrer, não, isso não vai acontecer, não. É certo que não vai acontecer. Ele sabe, ele deu essa ordem porque sabe que vocês vão comer e vão ser iguais a ele, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão começar a ter controle sobre as coisas. Foi isso que a serpente fez, ela manipulou a verdade de Deus para fazer Eva pensar naquilo e transformar aquilo dentro dela. Dentro dela foi gerada uma escolha diante de duas informações. Uma foi a ordem de Deus de não comer. E a outra foi aquilo plantado por Satanás na cabeça dela para dizer assim, não, pensa direito, ele não disse bem isso, não. Sabe por quê que ele não quer que você coma? Porque ele sabe. Ele sabe que você, quando comer, vai entender tudo, vai ter conhecimento do bem e do mal e vai ter o controle das coisas. Você vai poder se mandar. Ele sabe disso, por isso que ele não quer que vocês comam. Por isso que o Deus, o Criador, não quer que vocês comam. Eva refletiu sobre aquilo e isso gerou nela internamente uma escolha. A escolha, aquilo gerado dentro dela, que gerou uma escolha, da escolha virou ação. Essa ação deliberada, a desobediência deliberada, a rebelião deliberada de Deus falar uma coisa e a pessoa intencionalmente não querer fazer e fazer o contrário. Isso é rebelião. Essa rebelião deliberada, o que é deliberado? Faz porque quer, porque escolheu fazer. Essa rebelião deliberada, essa escolha gerou uma consequência. E essa consequência foi permanente. Foi uma consequência que fez diferença para todo o restante da humanidade. A partir daquele momento, Eva, Adão também, eles quebraram o relacionamento com Deus. Foram separados do Senhor, não separados apenas de corpo. Porque de corpo, eles só mudaram de lugar, só mudaram de espaço. Deus não os rejeitou eternamente, nunca mais eu falo com vocês, nem com a humanidade. Isso não aconteceu e isso é provado quando a gente vê depois e Deus conversando com Abel e conversando com Caim. Então, o relacionamento não foi exatamente retirado dos seres humanos. O que foi retirado dos seres humanos foi a vida espiritual com Deus. Nós fomos quebrados. Só pode ser religado quando recebemos, entendemos o plano da salvação, a crucificação, entendemos Jesus, recebemos, nos identificamos com isso, cremos, e aí o sangue de Jesus nos limpa do nosso pecado, nos traz redenção e perdão. Quando a gente entende isso, recebe Jesus, aí todo mundo fala, né? Aceitei Jesus. É o contrário, ele que nos aceitou de volta. Nós só, por intermédio do Espírito Santo, entendemos o plano de salvação
e nos religamos com ele. E o sangue dele nos limpa e nos deixa numa condição favorável de estar religado com o Senhor, ter esse relacionamento rompido de volta, de boas, entendeu? Isso que acontece com o perdão de Deus. Então, vocês já viram que o nível é outro? Não é um nível relacional, não é um nível raso, não é um nível mais fundo. São vários níveis a ponto de atingir esse nível de ruptura espiritual, morte espiritual, que só nos é trazida de volta à vida por intermédio da cruz e do sangue de Jesus. Ficou um pouquinho mais claro? Então, vamos lá. Eu disse que não é só um dano pessoal, que não é uma ofensa pessoal, né? E disse também que é uma tentativa de independência do homem, porque Eva escolheu isso, levou Adão e ele escolheu também. Olha, a gente vai ter o controle agora. A gente vai conhecer as coisas, a gente vai saber mais e não vai precisar mais receber orientações do Deus Criador. Nós queremos isso. Foi mais ou menos isso, versão Tamara, tá bom? Que aconteceu no Éden. Como perdoar pecadores sem comprometer a sua santidade? Porque o pecado machuca Deus. Porque Deus é santo demais. Então, o pecado, a Bíblia vai dizer que nos traz separação de Deus, não é isso? Por quê? Porque a santidade de Deus é incompatível com a ferida que o pecado causa nele. Vamos ver um pouquinho disso? Perdão de Deus, segundo o livro, né, eu vou pontuar 4 coisas que John Stott pontuou para a gente entender melhor. A gente precisa observar esses 4 conceitos básicos. A gente precisa entender a gravidade do pecado, a responsabilidade moral do homem, a culpa verdadeira e a falsa e a ira de Deus. Vamos entender melhor cada coisinha. Perdão de Deus, ele nos é dado quando a gente entende a gravidade do pecado. Como eu falei antes, o pecado não é aquele vacilo que a gente comete que nos deixa de mal com Deus. Dedinho aqui, ó. Estou de mal, não quero mais falar contigo. Não é isso. O pecado, ele é tão grave que ele está em nós. Esse pecado que foi gerado na humanidade a partir da ruptura lá no Éden, da separação lá no Éden. Todo ser humano nasce consigo com essa marca de pecado que nos faz ter uma tendência para o mal, para cometer ofensas. É isso que o pecado faz. Ofensas contra as pessoas e ofensas contra Deus também. A gente precisa entender que ele é tão grave que causa esse afastamento de Deus. É um ato de rebelião, que é assim, eu faço o que eu quero, não quero fazer o que ele me diz. E também mostra a tentativa de ser Deus. Você vai lembrar bem o que a gente leu, quando a serpente falou para Eva, ela falou assim, não, ele sabe, se você comer, vocês vão ser iguais a ele. Então, é a tentativa de estar no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, tomar decisões, sabendo que a gente sabe, achando que a gente sabe melhor para nós, sabe mais de nós do que Deus. A gravidade do pecado é essa. Nos afasta, nos faz rebeldes e nos faz querer ter o controle, o comando das nossas vidas. Qual é a responsabilidade moral do homem? O homem é um ser, gente, entende uma coisa, a gente acha, porque Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus faz aquilo que lhe apraz. Deus, ele faz as coisas conforme o coração dele, conforme a vontade dele. Ele endurece o coração do homem se ele quiser. Ele quebranta o coração do homem se ele quiser. Ele faz as coisas convergirem como fez desde o começo, gerando o plano de salvação. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto, a gente sabe disso. E a gente sabe que Deus controla todo o universo, ele não perde controle de nada. Esse é um ponto, essa é uma questão de soberania de Deus. O que não quer dizer que o ser humano não tenha responsabilidade sobre suas escolhas. Se o ser humano não tivesse responsabilidade sobre suas escolhas, Eva não teria sofrido a penalidade, Adão não teria sofrido a penalidade, a serpente também não. O que quer dizer o seguinte:
o homem gera dentro de si coisas e faz escolhas a respeito disso. As ações do homem são escolhas deliberadas. São escolhas que fazem dentro de si. Eu sei, gente, que existe a concepção humanista que diz assim, não, o homem, o ser humano, ele faz as coisas de acordo com o meio que ele é criado. Gente, eu entendo isso. Eu sei que uma pessoa, um adulto traumatizado por alguma coisa da infância, uma criança bulinada, uma pessoa que sofreu um estupro, uma criança que foi maltratada em casa, uma criança que não recebeu amor, uma criança que foi criada com princípios de moralidade mínimos. Eu sei que isso vai gerar nela um adulto com mais dificuldades do que uma criança que é criada num lar amoroso, que recebe princípios de moralidade, que recebe a palavra e é ensinado na palavra, no caminho, e ouve a respeito de Jesus, que vê nos seus pais e nas pessoas que a cercam amor, bondade, caráter de Deus expresso. Eu sei que são duas realidades diferentes, e eu entendo a concepção humanista da coisa. Mas eu também entendo que, por mais difícil que seja, essa criança que foi criada, né, esse primeiro caso que eu citei, teve mais dificuldade ou mais traumas, essa criança, ao longo da vida, pode ouvir outras coisas na escola, pode ouvir na televisão, pode ouvir na igreja que existe amor, que existe um pai que ama, um Deus que ama, que pode transformar a vida dela, pode, de repente, receber ajuda externa ao longo de sua vida. Por mais que aquilo tudo tenha sido plantado nela, seja difícil e complicado, isso não é um empecilho para Deus reverter essa situação e transformar a vida dessa pessoa. O que essa pessoa, do primeiro caso e do segundo também, porque pessoas, de repente, são criadas em lares mais amorosos, mas que, quando adultos, a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando adultos, também vão ouvir outras coisas e achar que, donos de si, podem tomar outras decisões mais perigosas e ofensivas. Os dois casos acontecem, né? O que a gente precisa entender é que Deus está aberto a todos os casos possíveis. Só não existe perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Para todas as outras coisas, qualquer que seja o pecado, existe perdão. É só a pessoa se responsabilizar por aquilo que é e por aquilo que fez. O homem é um ser que pensa, o homem é um ser que tem vontade, que tem escolha, faz escolhas. Essa é a responsabilidade do homem. Por mais que ele sinta algo ruim, a pessoa tem escolha. Lembra quando eu comecei com a reflexão? Se você foi ofendido e a pessoa chega para você com o coração realmente arrependido para pedir perdão, você tem escolha. Ou você vai escolher guardar aquilo, rancor e não perdoar, ou você vai escolher ser liberto e libertar outra pessoa. Você vai escolher não perdoar, ou você vai escolher perdoar. Então, o ser humano é um ser que pensa, que tem vontade, que faz escolhas, e a responsabilidade está intrínseca ao homem. Ou seja, é indispensável na condição humana. O ser humano é um homem que tem vontade, então ele precisa se responsabilizar pela ação gerada pela sua vontade. Se eu escolho fazer algo, eu preciso me responsabilizar e sofrer as consequências do que eu fiz. Se eu sou orientada a não comer algo que esteja azedo e como, o que acontece? Vou ter uma baita de uma dor de barriga ou coisa pior. Então, eu como uma comida azeda, eu vou botar para fora por cima, vou vomitar, ou vou ter uma diarreia, vou ter algo no estômago que vai causar um desconforto. Se alguém me orientou, ou se eu senti o cheiro, eu escolhi comer mesmo assim, alguma consequência eu vou ter. Gente, posso confessar um pecado a vocês?
Gente, eu tenho um problema grave de repente, fazer outras coisas e deixar algo para cima da hora, tá? Então, assim, se eu escolho outras coisas, não, com esse tempo aqui eu vou fazer isso. E depois eu deixo para a última hora, eu tenho até um trabalho para fazer para entregar para o meu professor, né? Então, já estou aqui confessando minha situação. Se eu deixo para a última hora, eu corro um risco muito grande. Um risco de não ficar pronto o trabalho em tempo hábil. Eu corro o risco de a internet não funcionar e eu não conseguir mandar. Eu corro o risco de não ter as informações suficientes porque não deu tempo de pesquisar. Só que eu não posso responsabilizar o meu professor por ter... Ah, não, ele deu pouco tempo. Eu não posso responsabilizar a internet. Não, minha internet falou, eu posso até dar a desculpa. Mas se eu sei que eu deixei para a última hora, eu tendo outro tempo para fazer, eu sei o tempo que eu tenho. Se eu posso fazer em outro momento, mais leve, um momento mais largo, e deixo para a última hora, eu sei que vou sofrer a consequência dessa última hora. Alguma coisa pode acontecer e eu vou ter que arcar com essa responsabilidade. Eu não posso culpar outras pessoas ou as situações. Entendeu? Nós somos moralmente responsáveis pelas escolhas que fazemos. No Éden, nós vimos que um tentou culpar o outro. Não, Adão, o que você fez? Não, eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, fui eu, não. Aí Deus, imagina Deus olhando e falando assim, tá, tu comeu obrigado? Tinha uma faca no teu pescoço, assim, não come. Come o fruto sim. Mesmo assim, ele teria escolha de morrer sem comer. Não é verdade? Nós vemos a responsabilidade moral do homem clara no Éden. Um culpou o outro. No final das contas, a decisão foi de cada um. Todos eles sofreram a consequência. Vamos continuar. Terceira questão, terceiro aspecto é o seguinte: existe a culpa verdadeira e a culpa falsa. Vamos explicar isso. Precisamos entender que verdadeiramente os seres humanos pecaram e são responsáveis por isso. Nós que não resolvemos comer do fruto, nós sofremos essa ruptura em nós de um começo. Mas dentro de nós há algo mal. Isso tem a ver conosco. E eu sou responsável pelo mal que eu gero, pela ofensa que eu gero. Isso é verdade, tá? Verdadeiramente nós erramos. E devemos arcar com a penalidade justa. Sou responsável, vou sofrer a consequência daquilo que é justo. E também, verdadeiramente, a gente precisa olhar para a cruz e ver a glória que ele fez por nós. Porque normalmente a gente olha para a cruz, algumas pessoas olham e falam, meu Deus, é uma morte, que pesado, eu fiz isso com ele. Maior do que a morte foi a glória que ele teve. Ele recebeu o nome sobre todo nome, ele recebeu o domínio sobre todas as coisas, e ele recebeu o controle, Jesus, sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. O verdadeiro a gente precisa entender e se responsabilizar. O falso é o seguinte: quando a gente pensa que tem um nível baixo de culpa pessoal, o que é isso? Tudo a gente culpa o outro pelo que a gente decide fazer. Não, eu fiz isso porque fulano me levou a isso. Aí você faz alguma coisa, não, eu fiz isso porque eu fui ensinado assim, sendo que já recebeu outra informação ao longo da vida e quis fazer o errado a si mesmo. Não, eu fiz assim porque eu comi o arroz azedo porque eu estava com preguiça e não quis fazer um novo. Mas a culpa é de quem não deixou o arroz pronto, né? Então, todo mundo precisa assumir a sua parcela de culpa. Quem não deixou o arroz e quem escolheu comer aquele arroz. Então, uma culpa falsa é a gente tentar se livrar daquilo que realmente compete a nós, colocando a culpa nos outros. Outra culpa falsa é sufocar a consciência para escapar da responsabilidade. O que significa isso? Colocar para baixo do tapete. Fingir que não viu, fingir que não lembra, deixar para lá, não resolver.
Sabe aquele pecado que, de repente, você, na época, não teve muita coragem de olhar nos olhos de Deus e pedir perdão, fingiu que não aconteceu e deixou para lá? Eu sinto te dizer, mas esse pecado ele ainda está aí. Se você não se arrepender, não confessar, não existe perdão. Então, não finja que nada aconteceu, não coloque debaixo do pano, não sufoque isso, ok? Há perdão para nós, há perdão para nós, por pior que seja a coisa, por pior que seja o nosso ato. Se foi um furto, se foi um assassinato, se foi mentira, se foi qualquer que seja o nosso ato. A gente não pode sufocar isso, colocar para baixo do tapete. Deus vê, Ele sabe. Nada mais justo do que se responsabilizar por isso, se colocar diante de Deus e confessar. Se deixar limpo lá dentro. Terceira questão é o seguinte, a culpa falsa pode ser nesse nível. Você fez isso com Jesus e não há saúde em você. As pessoas se culpam tanto, têm uma culpa tão excessiva, tudo que eu faço é errado. Eu faço isso com você, eu não sei o quê. Você é infeliz porque eu faço isso com você. Fulano não comeu porque eu não deixei o arroz. E a gente se culpa exageradamente. Jesus está na cruz por minha causa e agora não existe mais socorro para mim. Fui eu que levei Jesus à cruz e agora eu não posso mais ser saudável, eu tenho que ser enfermo porque os meus pecados são grandes demais. Gente, pelo amor de Deus, se liberta. Não se vitimize, nem diante de Deus, nem diante das pessoas. Nós sofremos ofensas e a gente precisa saber lidar com isso. Eu não estou dizendo para não ficar chateado, não é isso. Eu estou dizendo para não fazer disso uma algema, ok? Você ofendeu alguém? Você levou Jesus para a cruz? Levou, eu levei Jesus para a cruz. Foi por causa dos meus pecados que ele foi para lá. Eu ofendi alguém? Com certeza eu ofendi. Eu fui ofendida? Certamente. O que eu não posso é deixar isso dentro de mim como lixo. A culpa falsa não pode me levar a ser enfermo e cativo. O que eu preciso fazer é me livrar desse peso. E essa liberdade, essa libertação, a gente só consegue diante do Senhor. Confessando o que a gente sente. Se for um pecado, confesse. Gere arrependimento, pede o Espírito Santo para gerar arrependimento dentro de você, confesse e esteja livre. Se for uma mágoa, fala isso com Deus. Senhor, eu estou magoado, mas eu preciso ser liberto disso. Tem gente que carrega uma mágoa como se fosse um amuleto para depois, como se fosse um trunfo. Eu sou magoado, sou magoado. E faz disso um trunfo para manipular as pessoas e depois jogar isso para as pessoas. Não faça isso com os outros, mas principalmente não faça isso com você. Porque isso é escravidão. Seja liberto. Se livra da culpa falsa. Existe saúde para você, qualquer que seja o seu pecado, o seu fardo, o seu nível de culpa, qualquer que seja a sua enfermidade interior, Deus pode libertar, livrar, te deixar limpo, leve, livre. Amém? Entenda isso. Vamos lá. Perdão de Deus, a ira de Deus. Tem gente que acha assim, não, Deus é amor. Como é que Deus vai se irar? Deus se ira. Porque o amor, a ira não é algo contrário ao amor. A ira é uma reação ao pecado. A ira, ela é um complemento do amor. Como assim? Se você que é mãe ou pai, diz para o seu filho não colocar o dedo na panela que está quente, você está vendo que o seu filho está indo lá no fogão colocar o dedinho na panela. Pega a cadeirinha e vai lá. Você vai deixar? Não. Por amor, você vai ter uma reação contrária ao que o seu filho está fazendo. Por amor ao seu filho,
você não quer que ele seja ferido e queimado. Então, você vai ter uma reação contrária àquilo que faz mal ao seu filho. A ira de Deus se baseia nisso. A ira de Deus é uma reação santa ao pecado. É algo que a gente tem em nós que é errado, que fere a Deus e, consequentemente, nos fere, e que Deus, amorosamente, não quer que aconteça e se volta contra isso. Contra o pecado, não contra a pessoa que está cometendo. Deu para entender essa ilustração do filho? O filho foi fazer uma coisa errada que vai ferir ele próprio. O pai falou, não faz isso, você vai se ferir. E o pai não quer que aquilo aconteça e tem uma reação contrária ao que o filho quer, por amor. Para não querer que ele se fira, porque ferindo a si próprio, o pai, a mãe também vão sentir a dor do filho. É isso que acontece com Deus, gente. A ira de Deus é uma reação ao mal. É um complemento do amor. É o amor reagindo ao mal. A ira de Deus é justa e santa. Não é uma ira perversa, não é algo perverso. Eu vou te fazer mal. A Bíblia vai dizer que ele não tem sobre nós pensamentos de mal. Ele tem pensamento de paz. Então, Deus não é perverso, vou fazer isso para causar um dano a ele. Isso não é verdade. Deus, todas as decisões que Deus toma, tanto na terra quanto a nosso respeito, coletivo ou individual, Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é isso que Romanos fala, todo o propósito de Deus em relação a nós individualmente, a nós como coletivo e como mundo, ele toma intentando o nosso crescimento, nosso amadurecimento, a nossa visão maior sobre as coisas. Então, algo que acontece com você, o sofrimento ele é necessário para amadurecimento. Então, algo que acontece com você, não veja como algo destrutivo. Isso, se for consequência de pecado, você vai receber. E vai receber. Mas se for algo que Deus queira te ensinar, não é destrutivo. O que vem de você para você mesmo pode te destruir. Mas o que vem de Deus para você nunca vai te destruir, porque Deus é um Pai amoroso. É algo que você precisa passar para aprender, crescer, amadurecer e chegar mais perto dele. Você se lembra de Jó? É isso. Então, Deus ele nunca vai passar da medida, entenda isso. O terceiro pontinho é que a ira de Deus ela é íntegra e controlada. Deus não faz as coisas por perversidade, não perde a medida. Aquilo que ele faz precisa te trazer um bem. Todas as coisas cooperam para o teu bem, já que a gente sabe que ele tem a respeito de nós pensamentos de paz. O que acontece conosco, a gente precisa enxergar como oportunidade de crescimento e não como destruição, tá? O tópico do meio é a ira de Deus é uma repulsão veemente daquilo que fere. Imagina se você come algo que você sabe que você tem alergia. Se você sabe que você tem alergia a uma coisa e come assim mesmo, você sabe que aquilo vai te trazer uma reação ruim. O pecado em relação a Deus é parecido. O pecado fere a Deus. A santidade de Deus é ofendida e ele não pode, ele repele o mal. Pensa no ímã. O ímã, para grudar no outro, eles precisam se atrair. Se você vira do lado errado, não consegue chegar de jeito nenhum. O lado, eles são repelidos, eles se afastam. O pecado é como se fosse o lado errado do ímã. Você vai tentar se aproximar de Deus e não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. O sangue de Jesus, que nos redime, nos dá perdão, é que faz virar o lado errado e consegue nos atrair a Deus. Entendido? A santidade de Deus expõe o pecado e a sua ira se opõe a ele. A santidade de Deus expõe o pecado. O que isso quer dizer?
é algo que está exposto, que brilha em você, que brilha no ser humano. Ah, duvido que você nunca tenha visto CSI. Você já viu CSI que eles vão, a perícia vai identificar a morte, eles usam aquele luminol? Então, se tem sangue no chão que foi limpo, você não consegue ver a olho nu, mas se você pega o luminol, você coloca assim, eles conseguem enxergar o vestígio de sangue ou de qualquer outro material que possa ser interessante para elucidar aquele caso, um assassinato, por exemplo. Com Deus é a mesma coisa, a santidade dele é como se fosse um luminol em nós. Então, o vestígio do pecado vai aparecer. A santidade de Deus expõe o pecado. O homem é pecador demais. O que é isso? Pecado, ele tem algumas palavras que são usadas na Bíblia que significam pecado. Errar o alvo, uma palavra que tem esse significado, não adianta que eu não vou repetir essas palavras para vocês, tá bom? Porque eu não sei como pronunciar isso. Mas uma palavra utilizada com relação a pecar é errar o alvo. É você ter um objetivo e errar, não cumprir aquele objetivo. Cometer iniquidade, fazer perversidade, ser degenerado, ir além do limite, perder, o controle, faltar com a lei. Tudo isso significa pecado. São palavras usadas na Bíblia que significam pecar. Errar o alvo, cometer iniquidade, ser degenerado, ir além do limite, faltar com a lei. A gente precisa entender a seriedade do pecado. E essa seriedade precisa ser comparada à santidade e à majestade de Deus. O pecado não é escondido diante do luminol, diante da santidade de Deus. Quando a santidade de Deus é colocada em comparação ao ser humano, dá para ver o vestígio do pecado. E a gente não pode esconder isso. O que é o pecado? É a quebra da lei de Deus e a quebra do nosso próprio ser. Vamos ler Romanos 2,15. Romanos 2,15 vai dizer o seguinte. Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que quer dizer isso? Conscientemente, a pessoa quebra aquilo que é proposto. Então, existe a lei de Moisés, ou a nossa lei, por exemplo, atual, Código Civil, e a gente quebra porque quer. A gente ultrapassa o limite. É o que está dizendo em Romanos 2,15. Tentativa de ser independente de Deus, a gente já falou quando falou de Eva. É a ocupação de uma posição que só a Deus pertence. A gente também já falou quando falou de Eva lá no Éden, junto com Adão. Então, essa tomada de controle, eu me mando agora eu sei o que eu decido a meu respeito, é a tentativa de ocupar uma posição que só a Deus pertence. Aquilo assim, eu sei o que é melhor para mim, sendo que Deus vê tudo amplamente e a gente tem a visão limitada e a gente acha que a gente sabe tudo e se manda. E também é uma hostilidade, é uma ofensa contra Deus. O que é ser hostil? É ser inimigo. Cometer alguma hostilidade é fazer algo ruim contra o outro, por inimizade, por querer ser ruim mesmo, sabe? Vamos lá, Romanos 8,7. Sabe gente que faz um negócio por querer, só pelo prazer de fazer? Então, Romanos 8,7. Eu acabei fechando, devia deixar aberto. Deixa Romanos aí aberto, marcadinho, tá? Porque a gente ainda vai ler texto em Romanos. Romanos 8,7 diz o seguinte. Portanto, os que... Não, eu li o 8. 8,7. Eu estava lendo 8,8. Vamos lá, 8,7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, quem dá vazão à carne, quem peca, quem comete pecado, faz porque quer, por escolha, e não pode ser amigo de Deus, é inimigo de Deus.
comete ofensa e hostilidade contra Deus. Deus, e com relação ao homem, a gente precisa então entender que o homem é pecador demais e isso está no ser humano. A tendência a fazer coisa ruim está no ser humano. Ok? Que a gente precisa ter domínio próprio. E isso é conseguido através do Espírito Santo. Ok? O homem é pecador demais, em contraste com um Deus que é santo demais. Deus ele não pode tolerar o pecado simplesmente porque o pecado o fere. Não é que ele não vá ter longanimidade com alguma pessoa, não é isso. É a história do imã. Não atrai porque o pecado não consegue atrair o homem a Deus. O pecado afasta, é o lado errado do imã. Vai tentar e não vai conseguir. Essa força que não deixa o ímã no polo errado encostar no outro é como se fosse a intolerância, a incompatibilidade de Deus com o pecado. Bota do lado certo, seja santo porque ele é santo, que isso vai atrair, vai reconciliar. Deus não pode tolerar o pecado, já falei que é diferente da longanimidade e da misericórdia que Deus tem com a pessoa, tá? E o pecado é incompatível com a santidade de Deus. É a história do lado errado do hino. A gente tem que entender que com relação ao pecado, ele é altíssimo. Com relação a todas as coisas, né? Mas com relação ao pecado, ele faz questão de estar distante, porque ele não pode chegar perto. Novamente, a história do imã. Então, ele está em elevada exaltação, soberania e santidade. Ele é santíssimo. Ele está, em relação ao pecado, alto demais. Ele é maior do que tudo isso. Ele está distante. O pecado distancia o homem de Deus, porque o homem ele é perigoso. O homem é presunçoso, o homem é arrogante. E a gente precisa controlar esse nosso impulso. Então, Deus ele se mantém distante da arrogância, da perversidade, da presunção humana. Deus é luz e fogo. Deus é luz que, por exemplo, se está de noite, a casa está toda escura, você não consegue ver as coisas. Mas se você acende a luz, você vai ver o sapato que está no lugar errado. Você vai ver, de repente, a meia que não foi guardada. Se tiver escuro, você não vê. A luz de Deus é isso. Em relação ao pecado, você acende a luz e você vê isso aqui está bagunçado, está fora do lugar. E Deus é fogo. Ele é um fogo que consome. Ele aniquila o pecado. Deus é fogo consumidor. As pessoas acham que Deus é amoroso, bom demais? Ele é. Ele só não é besta, não é bobo. Né? Então, a pessoa escolhe deliberadamente andar no pecado, na perversidade, vai ser consumido, vai ser destruído. O fogo destrói. E Deus é fogo. Ele se sente indigesto, ele não digere pecado. E John Stott ele vai usar uma palavrinha que eu vou citar com vocês, mas você manteve aberta em Romanos, não manteve? Eu quero que você leia comigo Romanos 7, 25. Romanos 7, 25 diz o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A gente pode até ter pensamentos de fazer o bem, mas pela carne, a gente está ligado ao pecado. Então, só a intenção não é suficiente. Nós precisamos do Espírito Santo que nos gere essa vontade de fazer o bem, que nos leve à santidade, que nos leve a Deus, a ter esse relacionamento atrativo com Ele, ok? Leia comigo Mateus 23, 37. Vamos voltar um pouquinho. Mateus 23, 37, que vai dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados.
Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Esse versículo, ele demonstra a responsabilidade humana a respeito. Vós não quisestes. Eu quis fazer isso por vocês. Eu quis proteger vocês, mas vocês não quiseram. Com relação ao pecado, Deus espera uma posição humana. Eu entendo todas as questões que, de repente, alguém está pensando a respeito. Quem entende um pouco da doutrina calvinista, né, vai ter uma posição de nós somos levados a Deus se Ele quiser, porque Ele quer. Eu sei disso, ok? Mas o homem precisa se responsabilizar por aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele está colocando dentro de si, aquilo que ele está gerando e a ação que ele está tendo a respeito disso. O homem precisa se responsabilizar. E se o homem comete pecado, escolhe cometer o pecado, uma perversidade, uma iniquidade, se ele erra o alvo, Deus, com relação ao não redimido, com relação à pessoa não querer a purificação, não querer a redenção que a cruz de Cristo propicia, Deus se sente indigesto. Ele não digere o pecado. E aí vem a palavrinha que eu vou dizer para vocês, que John Stott citou. Ele tem necessidade de vomitar. Ele vomita. Vômito, aquela ânsia de vômito, é o que a Bíblia demonstra que Deus sente em relação ao pecado. Ele se sente indigesto. Ele não digere aquilo porque faz mal a ele. E ele tem vontade de vomitar. Ora, a gente só vomita algo que está fazendo mal. O pecado faz mal. Uma pessoa que comete pecado gera um mal contra Deus. E Deus se sente indigesto com relação a isso. Vamos ler, para você ter certeza, como os amigos dizem por aí, para não ficar apenas nas minhas palavras, né? Vamos ler Levítico 18. Mantenha aí sua caneta, seu marcador em Romanos, porque depois a gente vai para o Novo Testamento de novo. Mas eu quero que você leia Levítico comigo. Levítico 18, de 25 a 28, que vai dizer o seguinte. Levítico 18, de 25 a 28, que vai dizer o seguinte: e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Agora, abra comigo, você conhece Apocalipse 3,16. Apocalipse 3,16 vai dizer o seguinte: assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é a reação de Deus em relação ao pecado. Pano de fundo da cruz, o cenário da cruz precisa levar-nos a uma compreensão equilibrada entre a gravidade do pecado e a majestade de Deus. É aquilo que a gente falou até agora. O pecado não é um vacilo. O pecado é grave demais. A gente é ruim demais. A nossa essência é perversa demais. A gente não é pessoa legal.
Tamara, tão bonita aí, que olhos castanhos maravilhosos, ela vai para o céu, que eu gostei dela, pessoa maravilhosa, divertida. Não. Meus belos olhos. Não foi o ponto essencial que Deus olhou para mim e resolveu que eu vou morar no céu com ele. Porque eu sou pecadora demais e eu preciso entender isso. A majestade de Deus, a soberania dele, a cruz, o sangue de Jesus me lavando. Ter fé que Jesus fez isso por mim, através lá na cruz, é o que me faz receber o Espírito Santo e ganhar o passaporte da vida eterna com Deus. Pecado não é um lapso, não é um vacilo. E foi mal aqui. Eu não estou falando do pecado, e cometi um pecado, vacilei, me arrependi, confessei. Não é isso. Estou falando da pessoa que prefere e persiste e quer viver na perversidade, no pecado. Não é apenas um vacilo, é rebeldia, é afastamento. O reconhecimento do pecado vem até nós através do Espírito Santo. Como eu falei, o pecado ele nos traz cegueira, então ele não faz ver quem a gente é. É como se a luz estivesse apagada. Então a gente só vai ter reconhecimento de pecado quando a luz brilha, quando Deus é aceso, o luminol busca em nós o vestígio. Isso é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa luz, é o luminol, que vai mostrar onde está o vestígio, onde está o pecado. E aí a gente vai reconhecer, e aqui tem um negócio errado aqui. Porque o Espírito Santo, ele entende, ele é santo, ele é Deus. E ele entende da santidade de Deus, sabe aquilo que a gente não sabe. Tem coisa que a gente faz que a gente não sabe que fere a Deus. A Bíblia vai dizer que aquilo que a gente pode fazer e não faz, a gente comete pecado. Se eu posso fazer um bem e não faço, até isso é pecado. E a gente não se dá conta disso. Se eu posso fazer um bem, quem é que vai lembrar isso a gente? O Espírito Santo, através da palavra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a gente tem que entender que a cruz é uma redenção radical. O que é isso? É um resgate integral. Tá? A cruz não é algo que passa, como era a lei, como era quando era o sacrifício dos animais. Toda vez eles tinham que repetir isso. A cruz foi radical, foi integral, foi definitiva. Foi um resgate definitivo. Isso é a redenção radical. Conclusão: a cruz de Cristo é um meio pelo qual Deus simultaneamente nos torna conhecida sua santidade e seu amor em um único evento, de modo absoluto. Pela cruz de Cristo, a gente faz as duas coisas. Conhece a santidade de Deus, é exposto a isso, ao pecado que nós temos, mas também a gente é exposto ao seu amor, que nos redime, que nos lava, que nos purifica e que nos reconcilia com ele. Nós temos as duas coisas. A exposição da gravidade de quem nós somos, mas o amor que nos protege, nos religa com ele. Ele bota a gente no polo certo e nos atrai de novo. Isso é a cruz, ok? Eu quero dizer para você que Deus ele é todo santo, tá? Todo santo, todo santo. Eu achei essa expressão fantástica. A gente se refere a Deus como Santíssimo, como Todo-Poderoso, mas quando eu li esse todo santo, Deus é todo santo, ele é santo na sua totalidade. Gente, essa expressão mexeu comigo de uma maneira maravilhosa. Eu quero também que a gente entenda, antes de ler alguns textos para a gente acabar, eu quero que a gente entenda, eu copiei uma frase que vai dizer o seguinte: o homem não peca pela fraqueza, mas porque se entrega à fraqueza. Você entendeu isso? A gravidade do pecado está essencialmente naquilo que você deixa acontecer por causa do pecado. Não é o vacilo que te faz pecar. É claro que Mateus vai dizer que aquilo que a gente gera no nosso coração, o mal que a gente gera no nosso coração, já é pecado. Eu sei disso. Mas você pode deixar nesse nível interno, se arrepender e pedir o perdão a Deus. Mas quando você gera uma ação, quando você executa aquilo, quando você se entrega à fraqueza,
Essa é a questão ruim. Vou ler de novo. O homem não peca pela fraqueza, mas porque se entrega à fraqueza. Entendeu? Todos nós temos os nossos pontos fracos e a gente deve melhorar. E a gente precisa do Espírito Santo para nos mostrar. Mas quando a gente se entrega a isso, o problema está aí. A santidade de Deus precisa nos constranger e não nos deixar distantes. Ela serve para nos aproximar e não para nos deixar distantes. Ok? Gente, é isso. Se a gente tiver alguma dúvida, depois você fala comigo que a gente tira qualquer dúvida. Estudando a palavra de Deus, servindo ao Senhor, seremos fortes. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Deus, aquilo que de repente pareceu meio confuso no começo, é um pouco mais difícil de alcançar com a nossa mente humana, eu quero pedir que o teu Espírito Santo esclareça e revele. Deus, nos coloca diante de ti e nos ajuda a ter uma posição de arrependimento todos os dias, Senhor. Porque a gente é mal de natureza e de instinto, mas o teu Espírito Santo pode transformar isso. Nos ajuda a reconhecer o nosso pecado, nos leva ao arrependimento, nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijinho, até a aula 6. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Beijinho para todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a lição 6. Beijo.